Amém. Vamos orar. Vamos Amém. lá. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado pelo privilégio, Senhor, de aprender da sua palavra, em família aqui com os nossos irmãos, Senhor. Amém. Pai, nós oramos por espírito de revelação, nós oramos por graça, Deus, para que a gente possa entender os seus mandamentos, a sua palavra em nome de Jesus. Flua através da vida do pastor Marcelo, Deus, que ele seja usado como instrumento, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém e amém. Bom, povo de Deus, semana passada a gente falou um pouco, né, das ideologias, né, esses sofismas aí que são colocados para a gente, né, trouxe o entendimento, né, do errado, né, que é só Deus é único, né, o resto, toda a criação é binária, né. Aí estava conversando com um amigo essa história de binário e não binário, né, que toda a criação é binária, aí tem aqueles que falam que são não binários, né? Aí ele já dividiu em dois novamente, era a humanidade, em binário e não binário, ou melhor, tudo fica binário de novo. Não tem como escapar. Mas hoje eu queria bater um papo com vocês sobre a grande apostasia. Eu sei que o nome é meio feio, mas é uma coisa que, no fim dos tempos, nós seremos testados e a palavra profetiza que haverá uma grande apostasia, né? Não sou eu que estou falando, a palavra nos diz, né, que no fim dos tempos nós seríamos testados e viria, né, uma grande apostasia. E se a gente conhece o nosso Deus, como que a gente pode achar que vamos entrar em apostasia, né? O que vai causar isso, né? Então, eu queria trazer esse tempo e essa era aí que a gente está vivendo, né? Que a palavra fala, esse aion, que não vai ser uma coisa do dia para a noite, isso já vem vindo de longo tempo. Então, é assim, o inimigo nunca faz uma coisa abrupta, né? Ele não atua dessa maneira, ele vai sem imediatismo, ele vai, né, que nem o sapo na água quente, né? Então, vai ser, irmãos, uma erosão gradual do nosso sistema de crença, né? Então, assim, eu vou até dar um exemplo que todo mundo aqui conhece, né? Porque ficou muito famoso, eu gostava muito, tal. Mas vou pegar um exemplo assim bem tranquilo, Friends. Quem nunca assistiu aqueles episódios, né? E aí a gente para pensar nas mensagens que eram passadas durante mais de uma década, né? Foi lá que começou essa história do sitcom, né? Essa comédia em ambiente de lugar comum, era uma sala de estar, aquele bar, lá, aquela lanchonete, lá não sei o nome, lá o café, né, deles, mesa, escritório. Então, lugar comum facilita a assimilação do conteúdo, né? A gente acha, pô, é nosso, né? É a mesma coisa que acontece na rede social, né? Não ter essa preparação, esse negócio, facilita assimilar esse conteúdo e também facilita o quê? A manipulação. Então, assim, você quer que a gente veja a pornografia como algo legal? Tem um episódio lá para isso, né? O Chandler e o Joey recebem uma assinatura gratuita de uma TV de adultos e aí eles começam a assistir grupos de homens e mulheres, tal, tendo experiência assistindo pornografia junto, mostrando que é legal, né? Que é bacana. Aí, fluidez de gênero. Pô, é da década de 2000 a série, já tinha. Aborto, sexo descompromissado, todas essas coisas, falta de caráter. Então, todas essas pautas revestidas de um humor, porque é bem feito, é engraçado. Então, nada é aleatório. Eles vão colocando e vão minando nosso sistema de crença, né? Então, essa erosão gradual do sistema de crenças de uma pessoa vai levá-la, tanto os
incrédulos, tanto os crentes imaturos, ao abandono de Deus nos últimos dias. Então, isso já vem acontecendo, né? Então, tanto aquele que é incrédulo vai acabar já na apostasia de vez, e o crente imaturo também vai acontecer, né? Então, quando a gente fala do crente perder a salvação, é porque ele vai se afastar de Deus, vai se afastar da fé dele, né? Uma vez salvo, sempre salvo, não vai ser verdade se ele optar por ir embora. Não é Deus que abandonou, é ele que abandonou, né? Então, a nossa salvação, irmãos, é sempre baseada em nós aceitarmos, né, recebermos o dom da graça que Deus nos concedeu através do sacrifício de Jesus, né? E é interessante que, assim, a sombra do Antigo Testamento, o que acontecia, né, irmãos? Os israelitas quebravam repetidamente, né, a aliança com Deus. Vira e mexe, pisavam na bola, rompiam o relacionamento. Aí começava a vir os perrengues, as dificuldades, eles clamavam a Deus, Deus aceitava. Então, eram ciclos, né? Você pode reparar aí, o Gabriel, há pouco tempo, falou disso, era sempre um ciclo. Pisava na bola, chorava, arrependia, voltava, né? Só que nos últimos dias, esse ciclo vai terminar e vai chegar ao ajuste de contas. Então, isso é que a gente precisa entender como igreja do Senhor nesse tempo, né? Então, hoje, o papel da igreja é entender aqueles que se misturam, né? Discernir essas coisas. Quando a gente fez aquele módulo da carta às 7 igrejas, né? A gente viu que cada igreja era reconhecida pelo que estava fazendo de certo e advertida pelo que estava fazendo de errado, né? Se a transgressão não fosse corrigida, e Deus sempre misericordioso, né? Sempre avisando. Então, as igrejas perderiam o candelabro, né? Estariam fora, né? Então, a gente precisa estar atento nisso, que isso não é uma boa notícia e está falando, e é para futuro, né? Não é lá para trás, é para futuro. Então, a gente tem que prestar atenção, porque Deus vem avisando, né, o povo dele repetidamente, né, por meio dos profetas. Eu queria que alguém abrisse para a gente entrar na palavra. Mateus 13, vamos ler o 14 e o 15, por favor, se alguém puder se voluntariar. Eu leio, tá? Posso começar? Amém, ótimo. Mateus 13, 14 e 15. É. Cumpre-se deste modo a profecia de Isaías que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende. E não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Então, esse texto aqui fala muito bem disso, né, Fabi? Ouvirão, mas não entenderão, né? Vendo, vocês verão, mas não perceberão, porque o coração está endurecido. É o que eu falo dessa mistura, né? Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam o olho, para que não vejam, não ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados, né? Então, ele está alertando para esses tempos de apostasia, né? Porque na grande apostasia, quando se aproxima dos finais dos tempos, estarão incluídos os crentes, igreja. Esse tem que ser o nosso temor, e assim, a gente falar para dentro da igreja, né? Porque o Pai está advertindo os seus crentes. Quando ele mandou carta, foi para 7 igrejas, né? Admitir para corrigirem os erros dos seus caminhos, né? Aí eu pergunto, eles ouvirão? Né? Porque a nossa cultura, ela vem trabalhando, né, nessa zona cinza. Então, assim, essa mistura de pecado vai permitindo coisas que, isso não era para... Nesse tempo é diferente, né? Tudo é nada a ver, é intolerância. Então, a gente vai permitindo essa mistura que vão contra as palavras e aceitando
procedimentos, né, e comportamentos que o Senhor abomina, né, nas nossas vidas e nas nossas igrejas, irmãos, né? E Deus não aceitará, né? Ele não mudou a palavra, né? Ela é imutável. Então, quando ele vem nos advertindo, é que a gente precisa prestar atenção nesses avisos, né? Ele quer que a gente, o povo dele, se mantenha fiel à palavra dele. Ele não se alegra com ninguém que se perca, né? Então, por isso que ele vai nos advertindo, né? E eu queria abrir um texto, nem está aqui, o Dri vai dar até bronca, mas é 1 Pedro 2:9. Se alguém puder ler. Eu estou falando de manter a palavra, de manter o padrão, é tudo a ver com santidade, né? Então, eu queria ler esse texto aqui, que esse texto fala sobre isso, sobre nós. Posso ler? 1 Pedro 2:9, Aninha. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Então, quando a gente fala, né, ele tá nos falando assim, que vocês são uma nação separada, né? Uma nação santa, um povo exclusivo, né? Para um propósito, anunciar as virtudes daquele que nos chamou, né? Das trevas para a luz. Então, a gente tem que nos manter separados dos caminhos do mundo. Senão, não seremos esses que anunciaremos. Porque que eu vou anunciar uma separação se eu não estou separado, né? É uma nação santa, uma geração eleita, um povo exclusivo para anunciar, né? Então, a gente precisa disso. E quando eu falo, né, que eu bato nessa tecla de santidade, não significa perfeição, não é isso, né? Vocês sabem disso. Muitas pessoas falam, não, santidade não tem nada a ver com perfeição. Significa, assim, se separar do que é comum, ou melhor, separar do sistema mundo. O que o mundo acha comum, a gente está separado disso. Isso é que é a santidade, é estar separado desse sistema, né? Eu queria também abrir outro texto, João 17:16. Só que eu queria ler até o 19. João 17, do 16 ao 19. Se alguém pudesse voluntariar. O Adri está colocando os textos aí para a gente. Posso ler? Posso ler, Mar? Ai, desculpa, Ana, pode ler. Não, imagina, acho que eu fui mais rápida. Então, vai lá. O próximo a Tati lê. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifico-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Então, o que ele está falando aqui, né? Está falando desse povo, de nós. Hoje nós somos o povo do Senhor, né? A Igreja de Cristo. Então, eles não são do mundo. É essa separação que o mundo tem que ver. Assim como eu não sou do mundo, né? Separa-os para a santidade por meio da verdade. O que é a verdade? Aí ele fala, a tua palavra é a verdade. Então, é necessário a igreja não pode aceitar essa mistura, o mundo não pode entrar, né, na igreja, mudando a igreja, é a igreja que tem que ir ao mundo, né? Não é o contrário. E ele continua assim, ó, assim como você me enviou, ele está falando para o Pai, eu os enviei ao mundo, é a gente que vai, né? Não é o mundo que entra, as práticas do mundo, os comportamentos, né? É o contrário. Por eles, eu me destino para a santidade. Eu estou no 19, né? Jesus falando assim, para que também eles sejam separados para a santidade por meio da verdade, né? Então, o chamado
é sermos santos assim como Deus é santo, é separação das práticas desse mundo, né? A gente tem que viver a nossa vida de maneira diferente do mundo ao nosso redor, da cultura que nos assola. Esse é o chamado, né? A gente tem que viver de acordo com os padrões de Deus, não com os padrões do mundo, né? Fazer da morada um lugar que seja santo e separado, nosso corpo, para que Deus venha habitar nele. Então, é para esses que Jesus está voltando, né? Para os que são puros e santos, né? Então, uma categoria é essa, a mistura, né? A gente não pode permitir. A outra categoria são aqueles que perderam a fé, né? Aqueles que podem cair são aqueles que, quando a tribulação ficar pior, né, aumentar, tornar mais severa, eles até podiam pensar, poxa, eu vou ser arrebatado, não vou passar por nada, tal, né, vou escapar. Mas quando eles começarem a enfrentar tempos difíceis, será que a fé vai ser mantida, vai permanecer? É uma pergunta, né? Ou vamos amaldiçoar a Deus porque estamos nos sentindo abandonados, né? Porque é falado na palavra, né, que virão. Então, o nosso crescimento espiritual vai ser testado, igreja, e a gente vai ter que aguentar isso, né? Os golpes do final aí, mas Deus sempre nos dá ferramenta, é óbvio, né? Nós temos a armadura de Deus, Efésios 6:11, né? Se alguém puder ler, só para a gente ter o contexto aí, Efésios 6:11. Sempre tem a ferramenta para o seu povo. A Tati pode lê-la. Ia ler, Tati? Ó, Efésios 6:11. Vou ler. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então, ó, toda a armadura, né? Vistam-se com toda ela, para vocês ficarem firmes contra as armadilhas, né? As ciladas do inimigo, do diabo, né? Então, a gente tem que entender que o nosso relacionamento com Deus, ele deve ir além do conhecimento das Escrituras, né? Até vou mais longe, e além de seguir só os mandamentos, é conhecer pessoalmente, é um relacionamento pessoal com Deus, né? Mas ele se revela através das Escrituras, então é por ela, mas a gente tem que buscar o relacionamento pessoal com ele, né? Se a gente começar, irmãos, a escolher o que a gente gosta e o que a gente não gosta das Escrituras, na verdade a gente está escolhendo o que gosta e o que não gosta de Deus. Essa é a verdade. Se eu começar a falar, mas isso, não sei o quê, nossa, aqui é muito duro, isso aqui, não sei o quê, eu estou escolhendo o que eu gosto e o que não gosto de Deus, porque ele se revela pelas Escrituras, né? Se a gente jogar fora alguns conceitos dela, porque são antiquados, não é para essa geração, nós estamos jogando um pedaço de Deus. É desse jeito, igreja, é desse jeito, né? Deus é a palavra, a gente lê, a palavra se fez carne. Então, a gente joga cada versículo, cada capítulo representa Deus, né? Se a gente abraçar, se a gente ler, seguir, a gente vai conhecer ele plenamente, né? E aí as coisas dele farão sentido para nós, os mandamentos farão sentido. A gente vai começar a entender como ele e o reino operam, né? Aqueles que o seguem são os que ele quer, porque há uma sincronia com eles, né? Está caminhando na mesma sincronia do Criador. Então, nós estamos no mesmo propósito. Uma vez que a gente separa as Escrituras, isso aqui não, isso é do antigo, isso é de não sei o quê, essa sincronia se rompe e a gente começa a seguir outros deuses. Muitas vezes nós mesmos, né? A verdade é essa, né? Começamos a seguir a nossa vontade. Então, quanto mais a gente conhecer Deus conforme as Escrituras, maior
é o nosso crescimento espiritual. Então, isso sempre vai ser uma jornada, né? Não tem uma fórmula, né, mágica, não tem assim. É um relacionamento de quanto mais a gente conhece a Deus, a gente vai crescendo espiritualmente, né? E isso, de novo, vai além de apenas compreender no cognitivo as escrituras, né? Eu posso memorizar informações bíblicas, né? Isso é até bom, vai ativar nossa mente, mas o conhecimento que a gente precisa vai além, porque senão era só uma pessoa ser boa num estudo, né? Que já teria a fórmula, e não é. É relacionamento, né? A gente precisa aprender e ir crescendo, né? Conhecimento só cognitivo é numa dimensão só. Eu posso saber tudo sobre aquela pessoa sem me relacionar com ela, né? Então a gente precisa ir crescendo nisso, no relacionamento. Isso vai levar tempo, né? Até a gente ir compreendendo as coisas de Deus, né? Isso é relacionamento. E a gente precisa ter sempre, né, na nossa mente, confiança nele, na sua palavra, né? Crer nessa palavra, e a palavra como fé, né? A nossa fé. Sermos receptivos, né? Não é só o que a gente quer, mas é o que a gente precisa receber da palavra para ter esse relacionamento próximo com Deus, né? Esses são elementos que a gente tem que buscar na nossa vida com Deus, nesse relacionamento, né? Eu queria que alguém lesse para a gente Tiago 1, do 23 ao 25. Se alguém tiver dúvida, alguma coisa, levanta a mãozinha, faz algum sinal que é Dri vê, e aí ela abre aqui, tá bom? Que acho que está mutado, né? Vamos lá, eu posso ler. Amém. 23 ao 25, né? Tiago 1, 23 ao 25. Fala assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Então, aqui já começa a entrar nesse nível, né, do relacionamento. Então, eu não sou só um ouvinte, um conhecedor, né? Eu sou aquela palavra viva, né, a carta viva, porque eu pratico. E aí, o que acontece? Né? Assemelha-se àquele que contempla, né? E se eu só fico assim, no conhecimento, ele dá o exemplo aqui, ó, você vê no espelho, tal, vê, mas depois você retira um pouquinho, você já esqueceu a sua aparência, né? Mas se você atentar bem, né, ele ainda reforça, a lei perfeita, a lei da liberdade, e perseverar, né, não sendo apenas ouvinte, mas praticante, né, operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar, né? Então, nós só nos tornamos cartas vivas quando a gente começa a ter esse relacionamento da prática da palavra de Deus, né? Então, não é a minha vontade, é a vontade dele em mim. Não é a minha vida, é a vida de Deus em mim. Por isso que eu sou a imagem e semelhança, né? Nós como homem, né? Ninguém mais na criação porque nós podemos fazer isso, né? Nós podemos aí viver essa palavra, e aí nós vamos se assemelhando, né, cada vez mais a ele, né? Marcos 12, 28, eu queria também ler para vocês, aquele texto lá do Shema, eu até falei a aula passada, né, esse texto aí do Errad, é do 28 até o 31, que estavam lá, chegando um dos escribas, né, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou, eles queriam pegar Jesus, né? Qual é o principal de todos os mandamentos? Aí é o que Jesus respondeu, né? O principal aí ele falou, Shema Israel, Adonai Elohim,
Adonai Echad. Escuta, ó Israel, nosso Senhor é o único Senhor, né? Só Ele é um, né? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Esse é o amor total que Deus espera de nós, né? E o segundo, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E aí ele ainda completa, não há outro mandamento maior do que esse, né? Para a gente viver. Então, o nosso crescimento espiritual envolve refletir essa imagem e semelhança de Jesus, né? Quando ele pediu para a gente segui-lo, isso significa o quê? Manter os mesmos preceitos que ele mantinha. Não estamos falando de geografia aqui, né? Estamos falando assim, estudar e conhecer Jesus conforme as Escrituras, né? Eu até brinquei lá no culto de quinta-feira, né? Que eu sempre falo desse verso e eu ganhei esse versículo aqui, né? Jesus fala, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Não tem o meu Jesus, o seu Jesus, né? O Jesus do pop, não. É o Jesus das Escrituras, né? Então, esses que cairão são aqueles cuja fé vai falhar por não ter esse relacionamento, né? A gente é encorajado a suportar as adversidades, né? E sabe que ele vai estar conosco durante tudo que passarmos, né? Eu li um texto de Isaías na última palavra lá que mostra isso, né? Mesmo que a gente não sinta, isso é importante a igreja entender, nós precisamos entender para blindar o nosso coração, mesmo que a gente não sinta, ele está conosco. Porque se você ficar preso a sentimentos, às vezes você pode se frustrar, né? Então você tem que ficar preso na palavra dele. Ele vai estar conosco, ele permanece firme na palavra dele, né? Eu queria que alguém abrisse 1 Coríntios 16, lê o 13 e o 14. É uma exortação que Paulo faz para nós aqui. Alguém lê? Posso ler, Má? Estejam Amém. alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Tá vendo? A exortação, ó, fica alerta, permaneçam firmes, mostrem coragem, sejam fortes, está exortando o povo de Deus, né? Façam todas as coisas com amor, porque é um perigo real, igreja, né? De se desconectar de Deus, porque o sistema mundo trabalha nisso, igreja. A gente tem que conhecer o modus operandi do inimigo. Trabalha nisso, para desconectar o povo de Deus, né? E se a gente tem a percepção, né, desses tempos incertos, esquisitos que a gente está vivendo, eu vou falar uma coisa, a maioria das pessoas já estão, né, totalmente desconectadas de Deus e o pior, sem saber. Porque o inimigo trabalha dessa maneira, né? Nossa sociedade, em todas as áreas, né, não tem uma área só específica, ela está emulando essa cultura judaico-cristã, que é a cultura da palavra. Pode pegar aí coisas de um século atrás. A rapidez que todos esses valores judaicos cristãos foram banidos. Eu pego livros antigos, né, desses homens de Deus, aí fico lendo e falo, cara, é outro mundo, cara, que a gente está vivendo. Você pega livro da atualidade e fala, onde que está o evangelho aqui? Onde é que está? Sumiu, né? Os valores. Isso eu estou falando coisa cristã, não estou falando do mundo, não. Eu estou falando coisa cristã. E aí eu pergunto para vocês: e os crentes não estão aqui no mundo? Então, nós, como igreja, temos que estar atentos, né? A gente está vendo aí nossos valores, né, sendo destruídos, né? Os valores dos princípios, né, eternos do Senhor desmoronando nos nossos olhos, né?
E como que a gente faz? E às vezes a gente fala, né, em relevância. E como a gente aceita essas coisas, né? A igreja, aceitando nela, inclusive, né? Aceitando coisas do mundo na igreja, né? A Babilônia, o negócio religioso, né? Então, mas há uma coisa muito importante que a gente pode fazer nesse tempo mau, né? Que é oferecer esperança e o amor de Deus a qualquer pessoa que a gente entrar em contato, né? Todo aquele que cruzar o nosso caminho, a gente tem uma coisa importante a fazer: oferecer essa esperança, o amor de Deus, né? Para que seja conectado a Deus, né? Então, quando os tempos, os fins dos tempos se aproximarem, a palavra diz que o amor de muitos esfriará, né? Desaparecerá. E Jesus diz que a gente deve estar ocupado, está escrito na palavra dele, né? Então, a gente tem que permanecer ocupado, continuando a fazer isso, trazer o reino de Deus à terra para que outros possam ter essa esperança. Não precisa estar tudo bem. Em qualquer tempo, né? A gente tem que estar ocupado, porque Jesus falou só, mantenham-se ocupados, né? E o inimigo não quer que a gente seja encorajado, né? Ou fortalecido na palavra para fazer isso. Ele quer que a gente vai se sentindo desconectado de Deus e cada vez mais isolado. Por isso que a exortação: tenha coragem, permaneçam firmes, fiquem fortes, né? Então, mesmo com essa avalanche, né, de ilegalidade, as pessoas ainda podem conhecer Jesus através da igreja gloriosa dele, independente da era que a gente esteja, né? Ainda pode ser o coração a gente ainda pode, como povo de Deus, ser o coração dele aqui na terra e ensinar cada um dos nossos irmãos a carregar a própria cruz e aprender a amá-lo e segui-lo, né? A diferença entre o cristianismo e qualquer outra religião é que a nossa redenção não é obtida por alguma coisa que a gente fez. A gente não está ganhando alguma coisa porque estamos estudando aqui na escola da Bíblia, fizemos, né? Vamos na vigília, não tem nada a ver com os nossos esforços, é tudo pela graça. Isso tem que moer a gente. É graça mesmo, é um dom precioso. Isso é que o inimigo fica louco e quer arrancar da gente de qualquer custo. Por isso, tantas doutrinas de demônio em nosso meio. Porque é poderoso demais, não é nada que a gente fez, é graça. Ele nos amou e deu. Então, o que o inimigo faz para a igreja? Nos acusa de estar falhando em nossa caminhada. Então, a gente fica recebendo palavras de acusação na nossa caminhada com Jesus, né? E a gente precisa renovar a compreensão dessas coisas, desse vínculo poderoso que é a graça. Nós não fizemos nada, ele fez tudo. Ele fez tudo. E o inimigo trabalha para que a gente não acesse isso e fica achando que, pô, eu falhei. E agora? E agora? Né? Ele quer nos separar desse amor de Deus. Eu queria abrir Romanos 8, em homenagem ao AP, sempre tem que ter o Romanos 8 na aula. Romanos 8:33 começa com uma exortação, né? Uma pergunta. Romanos 8:33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Certamente não será Deus, porque é Deus quem o justifica. Aí no 34 ele fala assim: quem os condenará? Certamente não vai ser Jesus Cristo, porque ele continua: é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aí ele continua: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Estou falando de tribulação, de apostasia. Será a angústia? Olha as coisas que a gente pode passar. Será perseguição? Separação de amor de Deus, né? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada, né? Guerra? E aí continua no 36.
como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós temos isso, né? Então, nenhuma acusação do inimigo pode vir contra aquele que acredita em Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Mas o inimigo vai, né, trabalhar nisso. Então, não tem julgamento, impedimento, ira, nada contra os que estão em Cristo Jesus, né? Nós vamos ser inocentes. Esse é o veredito, né? Quem tem um relacionamento pessoal com Jesus não tem motivo para temer condenação ou culpa. Por quê? Porque a culpa se originou quando nós nos separamos de Deus. Não havia culpa antes do pecado. Então, tem todo sentido que a culpa seja resolvida quando a gente se reconecta novamente com o Pai, através de Cristo Jesus, né? A culpa genuína, o veredito é correto mesmo, mas a gente passou de culpado para não culpado, justificado por Cristo Jesus. Então, nossa culpa e vergonha não vieram porque não fomos bons o suficiente, vieram quando a gente se separou do Pai. Só que Jesus nos conecta ao Pai e agora a gente tem esse relacionamento constante e sem fim, eterno com Deus. A gente não está mais separado e destinado à morte espiritual. Então, vai além do sentimento. Por isso que eu falei lá, não é como nós nos sentimos sobre nós mesmos e como o Pai nos vê, é a mesma coisa. Às vezes a gente se sente de uma maneira e o Pai está vendo a gente de outra, realidades separadas. É assim, quem não conhece gente assim que precisa sempre daquela garantia do amor, do cuidado, né? Tá sempre aquele sentimento de rejeição. É tipo assim, não, mas você me ama, tal, você se importa, você tal, tá sempre, né? Não importa o que você faça para demonstrar o amor, sempre tem aquele sentimento. E às vezes a gente trata Deus da mesma maneira. A gente quer sentir o amor afirmativo, né? A gente sente esse amor afirmativo de Deus quando as coisas estão indo bem. Qualquer perseguição, qualquer coisinha, a gente já vacila, já começa a achar que, será que ele me ama? Quando está tudo bem, eu estou na bênção, né? Ó, sentindo o amor de Deus, né? Dá uma luta, a gente já vacila. Em vez disso, igreja, a gente tinha que abraçar essa perseguição e perseverar, porque quando a gente persevera em qualquer situação, a nossa compreensão de Deus se aprofunda, porque Ele está com a gente o tempo todo. A gente leu, não tem nada que nos separa do amor de Deus. Só que o inimigo põe na nossa cabeça. Qualquer coisinha, peraí, estou no vale, né? Você começa. Então, a nossa confiança e o conhecimento da graça vão continuar, vão ter que superar os nossos sentimentos, né? A gente tem que considerar como passar da mesma maneira, né? Não sei que palavra utilizar aqui, da mesma maneira que a gente passa a aprovação quando está tudo bem, porque Deus está ali, independente da situação, né? E às vezes a gente não consegue sentir que Deus está perto quando o negócio não está legal. A gente não consegue sentir o amor, a presença, o conforto. É ou não é? Mas ele está lá. E a gente pode aprender, né, com isso e ter mais compreensão dele
nesses momentos, né? A gente pode ter, nessas horas, muitas vezes o sentimento que a gente tem é o do abandono. Tipo assim, Deus largou mão de mim, né? Cansou, pisei muito na bola. E a gente tem esse sentimento. E o inimigo vai tentar essa tática, né? Principalmente no final dos tempos, quando as coisas engrossarem, né? Então, vai haver momento em que a gente não vai sentir que Deus está próximo, mas ele nunca vai deixar de ser Emanuel, Deus conosco. E a Virgem dará um filho, e ele se chamará Emanuel, Deus conosco, né? Então, a gente vai ter que ter coragem, né? Os sentimentos não podem ser o nosso foco, porque se a gente se basear por ele, a gente vai ter essa sensação, Deus me largou. Então, a gente vai ter que se apegar na palavra, porque a palavra fala, nada nos separará do amor de Deus, né? O que ele diz é eterno, é imutável, né? A palavra dele não volta vazia. Então, a instrução errada pode impedir que a gente se sinta conectado com Deus, porque a gente está se movendo pelo sentimento, entendeu? Então, quando as conexões com eles começam a falhar e a gente sente que Deus está longe, que tal, a gente tem a palavra dele, que nenhuma força externa pode nos separar do amor de Deus. A gente leu, então não é tribulação, não é guerra, não é nudez, não é nada. Então, mas o sentimento vem, aí a gente começa a andar pelo sentimento. Só que o amor de Deus sempre vai estar lá nos cercando constantemente, quer que a gente sinta, quer que a gente não sinta. Né? Isso não vai mudar. A gente não pode desistir quando a gente falha, né? Quando a gente tropeça. O perdão e a graça de Deus foram milagrosamente dados por nós, né? A gente não pode desistir quando a gente sentir que falhou com Deus. Você não fez nada para conquistar, é graça. Então, receba, né? Quando a gente falha, a única coisa que a gente precisa fazer é o quê? Confessar. Quando a confissão ela é liberada, o que acontece? A culpa e a vergonha começam a perder o poder, a força sobre nós, né? E o nosso objetivo é que essa graça de Deus venha sobre todas as partes da nossa vida, as boas e as ruins. E a confissão faz isso, né? Ao Pai e uns aos outros, né? Para sermos curados, né? Isso é importante também. Então, e o resultado quando há essa confissão é que essa culpa vai embora, ela é dissolvida. Quando as pessoas confessam, né, umas às outras, a gente também percebe que não somos estranhos entre nós ou diferentes de todo mundo. Temos as mesmas lutas, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Somos companheiros de luta, irmãos. Todos nós. Ninguém está isso aqui acima de ninguém perante o Senhor, né? Então, isso reduz a nossa culpa. Por isso é que fala que somos curados quando confessamos uns aos outros, né? Então, é fácil a gente se criticar, né? Quando a gente se compara com um padrão inatingível, né? De perfeccionismo. Mas quando a gente vê, poxa, nós estamos aqui, né? Estamos confessando, temos as mesmas mazelas, né? Somos curados, né? Então, o Pai se lembra do padrão pelo qual ele nos mede. Ele sabe que a gente está tudo quebrado aqui, né? E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Eu queria ler com vocês, que alguém lesse, Salmo 103, 13. Na verdade, vamos ler o 13 e o 14, igreja? Salmo 13, 14. 103, 13 e 14. Posso ler? Amém. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, o Pai aqui nos lembra, cara, o padrão pelo que eles nos mede. A gente não precisa estar ali, né? Cara, eles conhecem a nossa estrutura e sabem que nós somos pó.
e ele se compadece como um pai se compadece de um filho. Né? Então, muitos que lutam na caminhada com Deus é porque estão usando padrões irracionais, né? Tá aquele padrão que... Mas o pai não, o pai sabe quem nós somos. Né? Então, a gente busca, às vezes, o sucesso na primeira tentativa, né? Eu vou fazer isso, tal, e às vezes eu tropeço e já entro naquele estado letárgico, lá não faço mais nada, né? E a gente tem que continuar perseverando, né? A sabedoria através da experiência, né? Eu caí, eu levanto, né? Eu arrumo, eu conserto, eu confesso, eu sigo, né? E a gente vai cada vez mais se relacionando com Deus, porque quem nos acusa, irmãos, não é Deus. É o inimigo, ele é que é o acusador final, né? Ele sabe o que está fazendo, sabe como fazer a gente se sentir culpado, envergonhado, por isso que ele tenta sempre expor as nossas mazelas. E a beleza da graça é que ela cobre todas elas quando a gente se arrepende. Então, quanto mais ele quer expor o pecado, né? Se a gente se arrepende, a graça cobre qualquer pecado, né? Essa é a beleza da graça, desde que haja o arrependimento, porque o inimigo vai ficar te acusando. Aí o que você faz? Você guarda, porque ele está te acusando. E aí você fica com aquilo, e a graça não atua. Aí quando você confessa, a graça cobre e está livre da culpa, da vergonha. Né? Então, é importante a gente examinar o nosso coração, né? Cada um de nós aqui, regularmente, e liberar as coisas que a gente tem guardado dentro da gente, né? Porque é só assim que o sangue de Jesus cobre. Enquanto a gente está cobrindo, o sangue não cobre, porque a gente está guardando. A hora que a gente libera, o sangue cobre. A nossa parte é só liberar em arrependimento, né? É desse jeito. Então, a gente tem que orar por arrependimento de pecados conhecidos e desconhecidos. E tem que andar nisso, né? Durante esses dias, igreja, mais do que nunca, a gente tem que manter o coração puro. O que é isso? A motivação. O que está levando a gente a fazer as coisas, né? Isso é o coração puro. E as mãos limpas. O que é isso? Aí são as obras. Por isso que andam junto, coração puro e mãos limpas. O que está te motivando e o que você está fazendo, né? Mateus 5:8 fala isso. Quem pode ler para a gente? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, tá vendo? A gente andando nisso, o que vai acontecer? Veremos a Deus, né? Coração puro, motivação e mãos limpas, as obras estão fazendo. Então, aqueles que têm o coração puro, a motivação correta, verão a Deus, né? Relacionamento aí, como Moisés, né? Que o Gabriel falou, face a face, né? Verão a Deus nesse sentido, né? Então, a gente não deve se preocupar nos sentir desconectados de Deus em tempos difíceis, porque Ele estará sempre conosco, porque Ele é que guarda a palavra, Ele é fiel para cumprir. Então, se a gente andar nisso, né, não andar pelo que vemos, né, o povo de Deus não pode andar por vistas, tem que andar pelo que ouve, pela palavra, pelo princípio, né? Então, a nossa missão nesses tempos, igreja, é se ocupar permanecendo perto de Deus. Ou melhor, sua palavra, né? Se ocupar permanecendo perto de Deus. E andando perto dele, o que a gente vai ser? Testemunho de luz para os outros. Testemunhando a imagem e semelhança, né? Porque desde sempre é desse jeito. Lembra Lucas, lá, Felipe, para Jesus? Mostra-nos o Pai. O que Jesus falou? Quem vê o Filho, vê o Pai. E ainda é desse jeito, né? Então, a nossa missão
é se ocupar de permanecer perto do Pai, né? Quanto mais da palavra dele, mais nós vamos, né, refletir essa imagem. Quanto mais palavra dele em nós, né? De novo, eu quis deixar bem claro lá no início, isso não é cognitivo, não é o conhecimento da palavra. A gente vê aí, né, o cara aí no meio do lixão na Cracolândia com a Bíblia de cor, né? Não é isso. É o relacionamento com Deus através da palavra, né? Aí sendo luz e testemunha para os outros, né? A gente deu o tempo, eu queria só fazer uma oração, na verdade, queria orar a palavra para a gente encerrar, aí a gente pode até conversar se tiverem alguma dúvida. Eu queria que a gente abrisse o Salmo 51, e eu vou orar como corpo, igreja. É assim, na primeira pessoa do plural, porque eu quero em unidade, eu quero assim que a gente coloque o nosso coração, a nossa mazela, mas entendendo o corpo como irmãos, cada um colocando aqui, a gente entregando para Deus aqui, né? O que Davi fez aqui nesse salmo, nós vamos fazer em unidade. Então, eu vou começar a ler aqui, nessa primeira pessoa do plural, né? Então, vai ficar assim, ó. Compadece-te de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as nossas transgressões. Né? Então, a gente, como corpo, está pedindo isso, para que ele venha se compadecer de nós pela bondade, pela benignidade dele, e segundo a multidão das misericórdias, que ele apague as nossas transgressões. Lava-nos completamente da nossa iniquidade e purifica-nos do nosso pecado, Pai. Pois nós conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está diante de nós. Pecamos contra ti somente, e fizemos o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eis que te agrada, eu estou no 6, eis que te agrada da verdade no íntimo e no oculto, nos fazes conhecer a sua sabedoria. Vou para o 10. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós, Pai, um espírito inabalável. Não nos lance fora da tua presença, nem nos retire o teu Santo Espírito. Restitui-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com um espírito voluntário. Então, ensinaremos aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Amém. Amém. E amém. Bom, igreja, alguma dúvida do que a gente conversou hoje? Era mais uma exortação para esse tempo, né, de apostasia, que já estamos e que piorará. Né? Eu estou falando como nação, né, como mundo. E a gente precisa estar preparado como a igreja gloriosa do Senhor, né? A tempo e fora de tempo, sempre, né? Alguém tem alguma coisa? Colocar? Eu vou parar de gravar então, tá bom, pessoal? Tá bom. Só dar o pause, né, AP?